Oi, tudo bem? Vou contar pra vocês hoje uma história que é real e verdadeira e aconteceu comigo e aconteceu com minha filha. Eu tenho uma filha que chama Bruna e aconteceu comigo e com ela. Ela era pequena ainda, ela tava acho que uns 7 anos por aí quando aconteceu isso. Se eu mal estou enganada pela idade dela. Foi assim, gente, eu tava em casa e assim, eu sempre que eu ia pra igreja nessa época, eu tava bastante firmada com Deus, né, e eu orava sempre de manhã, e eu orava na hora do almoço, eu orava à tarde, então assim, eu tinha uma comunhão bastante grande com Deus. Eu era bastante usada por Deus também. E eu tinha uma mania de quando minhas filhas queriam dormir, eu sempre lia uma história pra elas. E então assim, aí quando foi um dia, minha filha, a Bruna, falou assim: mãe, lê uma história pra mim. E tava só eu e ela em casa sozinha. Então assim, a gente deitamos numa cama solteiro, né? E a gente deitou, eu e ela junto na cama, e a gente comecei a ler a história. E a história eu lembro até hoje, era da Mulher e o Dragão, da Bíblia, onde fala que a mulher foi perseguida pelo dragão. E daí eu comecei a ler a história da Bíblia pra ela. Amados, eu vou falar pra vocês, aquele dia o mal ele se irou de uma forma tão grande quando eu comecei a contar a história pra minha filha, que a lâmpada do quarto ela estourou, e na hora que ela estourou ela começou a descer do teto pro chão em câmera lenta, devagarzinho. Quando ela chegou quase perto do chão, ela fez pá! Muita força, que foi caco para todos os lados. Eu na mesma hora eu senti que era algo maligno, que não queria que eu lesse a Bíblia e que estava sendo incomodado. Eu peguei e falei: não, eu não aceito. Aqui minha casa é de Jesus, nós somos de Jesus e eu vou ler. E só porque você não gosta, eu vou ler com mais força agora. Fui no banheiro, tirei a lâmpada do banheiro, subindo na cadeira, pus a lâmpada no quarto. Quando eu voltei, né, a ler, mais alto, eu comecei a ler mais alto ainda. Só que quando eu tava começando a ler, eu olhei pro guarda-roupa e tinha um boneco no guarda-roupa em cima, que a minha filha tinha ganhado do circo, que era, acho que do Bananinha, não sei, Rapadura, sei lá. Sei que era um boneco que ela tinha ganhado no circo. E aí eu olhei naquele boneco, comecei a me sentir mal. Falei: então quer dizer que você tá no boneco escondido, mas você não vai ficar aqui. Catei o boneco, meti pela janela fora de casa e comecei a ler, né, a passagem da Mulher e o Dragão. E essa passagem, ela fala da derrota de Satanás, que o anjo Miguel, ele vinha e ele prendia Satanás. Então assim, e ele era derrotado. Então naquele momento eu comecei a ler com muito mais força e muito mais. E depois que eu acabei de ler a Bíblia, eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, repreende todo o mal, afasta todos os espíritos malignos, Senhor, que tá atormentando. E naquela hora eu falei: você sai da minha casa em nome de Jesus, porque aqui ninguém pertence a você. Esse lugar não é seu. Mas farei com bastante autoridade. Quando eu falei, eu senti paz. E a gente voltamos a dormir, eu com a minha filha, depois, tranquilamente. Porque a gente sabia que Deus, ele estava nos guardando. E aquela experiência foi uma experiência pra gente que a gente nunca esqueceu. Porque a gente vivemos, e aquele dia eu não vi sozinha. Precisou da minha filha ver comigo as coisas acontecer. Então assim, amados, eu falo pra vocês, o mal, ele existe e ele tenta muitas vezes te fazer ter medo. Mas eu digo pra vocês, não tenha medo, porque vocês precisam crer em Deus, e aquele que tem crer em Deus não teme o mal. A gente sabe o Deus que servimos, a gente sabemos que o nosso Deus é o Deus dos exércitos, e quando ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, mal algum pode contra a nossa vida, porque ele já é derrotado aqui, e que em breve o nosso Senhor virá para acabar e ceifar com ele, e ele sabe disso. Então quando a gente tem a autoridade de Cristo e a fé de Cristo, ele não tem poder sobre a nossas vidas. Então eu queria compartilhar com vocês essa história para que vocês vejam que o mal ele existe sim, e ele pode sim entrar na tua casa, e pode muitas vezes estar agindo e você nem sequer sabe. E existe muitas coisas dentro da nossa casa que pode dar a liberdade para que o mal haja nas nossas vidas. E a gente precisa fechar essas brechas. A gente precisa crer em Deus de verdade, não simplesmente procurar Deus quando precisamos ou quando estamos aflitos. E tudo que a gente coloca dentro da nossa casa
casa também tem que ser consagrado a Deus, porque muitas vezes tem coisa na sua casa que o mal tá ali escondido. Mas uma coisa eu digo pra você, tá ouvindo esse vídeo, o mal não tem poder sobre aqueles que é ungido de Deus, aqueles que crê e que entregou sua vida pra Jesus. Ao contrário, ele sabe que a partir do momento que você conheceu Jesus e você crê e você abre mão de tudo da tua vida para servir Deus, ele sabe a força que você tem e ele vai, muitas vezes ele tenta te atormentar, mesmo você servindo a Deus, ele tenta te atormentar, mas você já não tem medo dele, porque você tem um Deus maravilhoso que te guarda. Então que esse vídeo venha fazer você pensar na sua vida, como tá a sua vida hoje, o que você está fazendo para Deus. Você teria hoje coragem de abrir mão de tudo que você tem para Deus, para servir a Ele? Você está preparado para a volta de Cristo? Você acredita que a gente está neste mundo, mas a gente não está sozinho? Que espiritualmente ao nosso redor tem anjos do mal, como o leão querendo nos tragar, mas também tem anjos de Deus nos guardando e vigiando as nossas atitudes. Pensa bem nisso. Deixe o seu comentário aí abaixo, o que você pensa sobre isso.